Vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 14, faremos a leitura a partir do verso de número 25 até o verso de número 33. Lucas 14, 25 até o 33. Você pode encontrar uma passagem paralela a ela, também no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, a partir do verso 37. É uma passagem irmã dessa daqui, mas com algumas modificações e diferenças. Mas nós vamos nos deter na leitura do texto sagrado escrito por Lucas. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe atentamente após a leitura, a oração. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição das Sagradas Escrituras ao longo desse sermão. Diz assim a palavra do nosso Deus. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que vierem zombem dele dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Tua palavra é Teu instrumento para nos discipular, para nos ensinar, para nos guiar a toda a verdade. Obrigado porque nós já lemos a Tua palavra em conjunto, já cantamos a Tua palavra, oramos a Tua palavra e agora o Senhor nos falará através dela, Pai. Que o nosso coração não endureça, não resista, mas que o Senhor possa nos moldar, nos modelar, e ainda que seja necessário, Senhor, nos esmagar, que o Senhor faça isso, porque nós somos o Teu povo e queremos ser conhecidos como povo do Senhor. Fale aos nossos corações, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Melhor que não tivéssemos um texto como esse nas Sagradas Escrituras, não é mesmo? Ele é pesadão, né? Ele é difícil. Esse texto ele nos traz tanto incômodo, que uma das nossas tendências é suavizar um cristianismo assim. E como é que nós suavizamos um cristianismo que tem um texto tão enfático de Jesus como esse? Se você leu o mesmo texto que eu li, se você prestou atenção naquilo que nós lemos, você percebeu que o Evangelho, ele não é para qualquer um.
quando as pessoas não querem esse tipo de evangelho, as pessoas criam um tipo de religião terapêutica. Na teologia a gente tem até uma expressão para isso. É o evangelho terapêutico. Que ele tem aí pelo menos uns 120 anos aqui no Brasil. Mas a grande pergunta, quando nós lemos um texto desse, talvez seria essa: o cristianismo que nós vivemos, ele traz benefícios para a nossa vida? A resposta é sim. Sem dúvida alguma, o cristianismo traz benefícios para a nossa vida. Mas uma outra pergunta: os benefícios que o cristianismo traz para as nossas vidas, esses benefícios, eles são o centro do cristianismo? A resposta é não. Obviamente que existe um benefício dos benefícios, que é a nossa reconciliação com Deus. Mas a Bíblia, ela diz que nós temos alguns benefícios que eles são muito importantes. Eu listei alguns: perdão, paz, alegria, consolo. São coisas que o cristianismo promete, que Deus promete na palavra dele: provisão, sabedoria, direção, livramento, vida eterna, adoção, herança, ressurreição. Então o problema não são os benefícios do cristianismo, mas o problema é quando nós desejamos mais aquilo que Deus promete do que o próprio Deus. E hoje o que a gente chama de evangelho terapêutico, ele inverte justamente isso. Ele faz e discipula as pessoas a amarem muito mais os benefícios encontrados no cristianismo do que o próprio Deus. Se o cristianismo não prometesse nada para você, apenas que um dia você desfrutará da presença do Senhor quando findar esse mundo, você ainda seria um crente? Você continuaria amando a Jesus? Se a resposta dele para muitas das orações que nós fazemos fosse um não? Nós queremos um Deus ou queremos aquilo que esse Deus pode fazer por nós? Será que renúncia entra nessa equação do nosso relacionamento com Deus? Nesse mundo que nos treina apenas para alcançar a felicidade a todo custo? Essas são perguntas que o cristianismo, ele necessariamente vai fazer para cada um de nós. Se Jesus não resolvesse nenhum dos meus e dos seus problemas terrenos, eu e você ainda seguiríamos Ele? Essa pergunta é aquele tipo de pergunta que expõe os nossos corações. Expõe o tipo de relação que nós queremos com Deus. Isso não é uma coisa nossa. Se nós olharmos as Sagradas Escrituras, lá em Jó, abre sua Bíblia lá em Jó. Capítulo de número 19. Verso 23.
Quem dera fosse agora escritas as minhas palavras. Isso aqui é uma fala de Jó. Quem dera fossem gravadas em livro. Mal sabia Jó que seria, né? Que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo da minha pele e em minha carne, verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Lembra que Jó está falando isso quando ele não tinha nenhum tipo de certeza que a vida dele aqui nessa terra seria resolvida. Vamos lá também para Abacuque, lá no profeta menor. Depois de Naum, não ajuda muito, né? Abacuque capítulo 3, a partir do verso de número 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, ainda que o meu problema nessa terra não seja resolvido, ainda que a minha doença não seja curada, ainda que a minha situação financeira não melhore, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Será que a gente consegue viver esse tipo de cristianismo? Porque a expectativa foi mudando. Se nós olharmos na história, na época onde havia uma predominância da Igreja Católica, na Reforma Protestante, até antes da Reforma Protestante, a grande temática não é como Deus vai resolver a minha vida. Como é que eu posso ser feliz? A temática era como eu posso ser reconciliado com Deus. É por isso, inclusive, que a Igreja Católica lucrou muito com o pagamento das indulgências, com a teologia do purgatório. Porque a grande aflição do povo é como eu estou redimido e reconciliado com meu Deus. Quando vem a Reforma Protestante, você vai ver Calvino, Lutero, os reformadores e até os pré-reformadores trabalhando justamente isso. Como é que eu me reconcilio com Deus? Como eu posso resolver isso? Foi sobre isso que Lutero e Calvino e Agostinho se debruçaram, falando da obra maravilhosa de Jesus. Esse era o grande problema daquela época. Mas, de alguns anos para cá, o nosso problema é como é que Deus vai me fazer feliz? Como é que Deus vai resolver os meus problemas? Parece que a gente já não se preocupa se nós estamos reconciliados com o Senhor. Se de fato nós estamos em paz com Deus, se nós estamos redimidos com o Senhor. E isso não é novo, meus irmãos. Porque se hoje nós estamos no centro, se a mensagem ela exalta o ser humano, o meu problema é o desconforto, a solução é o bem-estar. Então eu vou me relacionar com o Senhor para que Ele possa me dar bem-estar. E é por isso que o evangelho terapêutico ele cresce nos nossos dias. Por isso que ele movimenta milhões e ele também arrebanha uma multidão. Porque ninguém quer entrar numa igreja ou sentar nos bancos ou caminhar com um Cristo que diz que você tem que renunciar tudo que você tem. A grande multidão prefere um Cristo que vai me dar pão e peixe quando eu precisar.
E essa multidão, meus irmãos, que está seguindo a Jesus aqui no Evangelho de Lucas. E eu quero que você acompanhe verso a verso, porque qual é a vantagem de ser crente? É isso que nós vamos ver aqui. O texto ele vai começar no verso de número 25, que nós lemos, dizendo que grandes multidões acompanhavam Jesus. Jesus ele está num momento fabuloso do seu ministério, ele está num dos melhores momentos dele, no seu desenvolvimento ministerial. Não é o início, ele está caminhando para o final. Jesus já fez vários milagres, ele é notadamente um grande mestre. Eles estão confusos, será que esse Jesus é só um profeta, é o Messias mesmo? E tem muita gente que vendo os milagres de Jesus, vendo aquilo que ele faz de extraordinário, está acompanhando Jesus. E aqui diz que é uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Grande multidão tem uma tendência de trazer miopia para o nosso discernimento. Geralmente a gente compra coisas que está todo mundo comprando. A gente faz coisas que está todo mundo fazendo. Se tem multidão, é que a coisa é boa. Eu não sei se é verdade ou não, mas ainda quando eu estava em missões, uma vez um amigo meu que já trabalhou como caminhoneiro, ele disse o seguinte: Davi, quando você estiver na estrada e você vê um restaurante, por mais pequenininho que seja e feio que seja, tiver muito caminhão, pare lá. Porque onde há uma multidão de caminhoneiros, há comida boa e barata. Né? E às vezes que eu segui esse conselho desse meu amigo, deu certo. Mas o curioso é que Jesus, ele não se deixa contaminar com popularidade nem multidão. É justamente nesse momento que Jesus poderia olhar para a multidão e falar assim: olha quanto engajamento eu estou tendo, quantos likes, eu estou no hype do negócio aqui, está todo mundo vindo atrás de mim, eu vou agora abrandar a mensagem, é agora que eu vou fidelizar essa multidão. É quando a gente cai do cavalo, porque qualquer líder religioso, tendo uma multidão, se aproveitaria desse momento. Mas Jesus, como ele é contracultural, ele faz totalmente diferente. Ele diz, voltando-se, Lucas fala, né? Ele disse uma mensagem terrível. É uma mensagem para dissipar multidão. Jesus ele começa a falar aqui de cruz, de renúncia, de perda. Ele começa a falar de custo. Em outras palavras, Jesus ele não está interessado em colecionar admiradores, mas o que ele precisa é de discípulos. Gente que entende o Evangelho e está com ele porque entendeu que ele é Senhor. Porque entendeu que o cristianismo é muito mais do que apenas esses benefícios que são muito pequenos comparado àquilo que é o cerne do Evangelho. Essa multidão está perguntando: o que Jesus pode acrescentar na minha vida? Será que eu vou ter mais pão? Será que eu vou ter mais peixe? Será que ele vai curar a minha doença? Essa multidão está assim. Mas aí Jesus, ele vem com uma outra indagação. Será que vocês estão dispostos a me servir? Olha o que ele diz no verso de número 26. Se alguém vem a mim, imagina a cena, aquela multidão, e Jesus olhando para aquela multidão, e ele fala: olha, se alguém vem a mim, e não me ama mais do que o seu pai e a sua mãe, forte isso, não é? É forte para a gente hoje. Soa um absurdo quando a tua esposa ou o teu marido pergunta assim: você me ama mais do que ama a sua mãe? Ou o seu pai? Isso daí é o tipo de pergunta que traz briga para o casamento, não é?
A gente sempre pressupõe que não, espero que sim, mas não pergunte isso. Não pergunte isso. Agora, imagina um estranho que eles conheceram algum tempo atrás. A maioria deles não andava com Jesus há 3 anos. A maioria se encontrou com Jesus semanas antes. Lógico que nesse bolo todo tem os discípulos que estão caminhando com Jesus. E aí Jesus diz assim: se você vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, mais do que sua mãe, mais do que a sua mulher, são poucas coisas que nos fazem esse tipo de pergunta hoje. E assim, vai piorando, né? Os seus filhos. Pra gente, hein? Papai e mamãe que está aqui nessa noite. Que pergunta que penetra no coração. Será que a gente ama Jesus mais do que a gente ama os nossos filhos? Os seus irmãos e suas irmãs. Aqui é fácil, né? Aqui é fácil. Tem irmão que fala assim: olha, você foi adotado. E tem criança que cresce achando isso, né? Acho que nessa hora falou: ufa, pelo menos Jesus aliviou um pouco. Aí é mais fácil, né? Ou até a sua própria vida. Hoje a gente não vive nessa mensagem tipo assim: tenha mais amor próprio, ame mais a si mesmo, tenha um pouquinho mais de respeito por si próprio. E Jesus está dizendo que se você ama você mais do que ama Ele, não serve. Irmãos, quando Jesus ele está comparando ao amor que nós temos pelas pessoas em relação a Ele, não é que nós devemos odiar. O que Jesus está dizendo é que o amor por qualquer pessoa diante de Jesus tem que ser secundário. Não está dizendo que nós não devemos amar. Mas é que o amor a Cristo deve ser prioridade. Prioridade. Eu e você lá, a gente já ia ter dado no pé? O que você acha? Difícil, né? E aí você fala: bom, agora vai ficar mais fácil a parada, né? Não. Olha o verso 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho brasileiro nesse esquema. É engraçado porque quando a gente ouve alguma pessoa que vai na igreja ou crente vindo contar alguma dificuldade do cristianismo para a gente, eu não sei você, talvez você seja até mais crente que eu, espero que sim, mas há uma tendência natural, pelo menos do nosso coração, do meu coração, a tentar amenizar o negócio e falar para a pessoa: calma, não é bem assim. Mas é errado, porque na verdade é muito pior. É mais difícil. É assim e é mais do que isso. Você tem que levar a sua cruz. E a gente está falando e lendo esse texto 2000 anos depois de cristianismo. A gente sabe o que a cruz significa, qual que é o símbolo dela. Mas para esse povo que está ouvindo Jesus inédito ali falando isso, para eles cruz é um negócio terrível, maldito. Eles viam os romanos crucificando gente terrível, assassina, culpada. Era um peso caminhar com um pedaço de tronco nas costas para ser pendurado no madeiro, lá no Monte Caveira, no Gólgota. Imagina o que essas pessoas estão dizendo. Elas estão falando assim: o quê? Além de eu ter que amar esse homem aí mais do que meu pai, mais que a minha mãe, mais que a minha mulher, mais que o meu filho, beleza, irmão, tá, de boa. E tomar a minha cruz, eu tenho ainda que tomar uma cruz e seguir Ele. Que absurdo. Qual é a vantagem de ser crente?
Qual é a vantagem de ser crente? Irmãos, o cristianismo moderno, ele frequentemente convida as pessoas a acrescentar Jesus à vida. Mas ele não nos convida a entregar a nossa vida a Jesus. É como se Jesus, ele tivesse que fazer tudo para me fidelizar como multidão dele. Deus precisa fazer. Se ele não fizer, sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora da igreja. Eu vou desviar. Se Deus não me der, eu vou dar um gelo em Deus. Não vou ler a Bíblia, não vou orar, não vou na igreja, não vou no grupo pequeno. É essa maldita religião terapêutica, esse evangelho que põe a gente no centro das coisas. E aí, gente, no verso 28, a gente vai ver dois aspectos da caminhada cristã. Parece que ele está falando da mesma coisa, mas não é. Primeiro, Jesus fala sobre avaliação, olha só. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este aí começou a construir e não pôde acabar. Gente, não subestime a cultura e o mundo. Os não crentes, eles sabem o que o evangelho exige. Às vezes a gente acha que o povo do mundo é tudo ignorante em relação à fé ao evangelho. Não. Inclusive assim, talvez eles sejam até mais espertos. Eles não se tornam crentes porque eles sabem o que significa. Quer dizer, não se tornam crentes porque Deus ainda não chamou, mas do ponto de vista lógico, eu não. Vou lá e me enfiar num grupo de gente que parece que não pode fazer nada. Não pode fazer as coisas que nós podemos fazer, porque eles acreditam que a vida deles é que é boa. Eu não, vou ter que perdoar quem me ofende. Vou ter que dar meu dinheiro na igreja. Vou ter que ir lá domingo eu quero descansar, eu quero dormir. Vou ter que desenvolver relacionamento com gente que eu não gosto. Aí até que você sai do meio deles e vira crente. Aí dá um tempo depois você volta. E aí o que eles vão falar? Ué, você não tinha virado crente? Você não sabia o que ia custar para você? Inocente. Idiota. Não calculou direito se poderia construir a casa. Aí esse crente, ele passa a ser motivo de zombaria. Porque esse é o evangelho. O evangelho é meio careta, meio Caxias mesmo. Porque nós não somos desse mundo. E aí Jesus está falando, você precisa sentar, calcular, não é um impulso. Não é simplesmente uma sensação, entusiasmo passageiro, é uma avaliação, porque o crente que não avalia, ele vira motivo de zombaria depois. Existem muitas pessoas que são apaixonadas pelo início da caminhada cristã, mas elas não estão dispostas a permanecerem no seu compromisso ao longo do caminho de fidelidade. Às vezes nós, no início lá, a gente está tão apaixonado, mas depois a gente não calcula, fala, ixi, cansou demais. Então a primeira coisa que Jesus está falando aqui é, nós precisamos avaliar. Eu e você nessa noite nós precisamos avaliar. Mas a segunda coisa não tem muito a ver com isso. Ele vai falar um outro exemplo a partir do verso 31. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz.
Aqui já não é, aparentemente parece que é avaliação, mas é rendição. O que Jesus está dizendo é melhor você se render. É melhor você se render. Você não tem um exército capaz de me enfrentar. No cristianismo não existe argumento, não existe justificativas, não existe o seu mundinho. O que existe é rendição. Olha como ele completa no verso 33, assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia tudo, não pode ser meu discípulo. A não ser que você se renda e mande uma embaixada pedindo condições de paz diante de um Deus tão maravilhoso, diante de um Jesus tão poderoso. Não há escapatória nem há saída. A gente calcula, e o segundo passo é a gente se rende. É a única maneira da gente ser discípulo de Jesus. É a única maneira, é o único caminho. Nós não somos mais propriedade de nada. Nós já temos um dono. Nós não pertencemos às nossas posses mais. Nós somos de Deus. Nós não pertencemos mais à nossa carreira. Nós somos de Deus. Nós não pertencemos mais aos nossos sonhos. Nós pertencemos a Deus. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós pertencemos a Ele. É isso que Jesus está dizendo. Jesus ele está dizendo, quer me seguir? Faça as contas e se renda. E Ele vai prometer o que aqui? Cruz, renúncia, perdas, perseguição. Pensa, meus irmãos, nenhum marqueteiro religioso colocaria isso num folder. Ninguém faria isso. Mas Jesus ele coloca. Sabe por quê, meus irmãos? Porque qual é a vantagem de ser crente? Porque a maior vantagem, o centro do cristianismo, não é uma vida melhor, mas um Salvador melhor. É o próprio Deus como herança da nossa vida. Jonathan Edwards, que foi um grande teólogo, talvez o maior e filósofo norte-americano, grande pastor, foi missionário também. Ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim, que o problema não é que desejamos demais. O problema é que desejamos pouco. Essas coisas que nós desejamos são apenas brinquedos comparados a ter Deus. A gente quer essas coisas da vida, mas isso é muito pouco. Nós trocamos, Jonathan Edwards diz, a glória eterna por confortos temporários. Trocamos a fonte de todas as coisas por baldes furados. Tanto que essas coisas que nós chamamos de felicidade, elas nunca nos saciam completamente. É um balde furado. Irmão, sendo assim, eu gostaria de trazer 3 aplicações para a gente nessa noite. A primeira delas é que o Evangelho não é pare de buscar felicidade. A mensagem de hoje não é pare de buscar felicidade, mas busque a felicidade no lugar certo. Por isso que o próprio Jesus disse, busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo é que nós nem precisamos nos preocupar com essas coisas se a nossa vida está entregue a Ele. Inclusive quem mais falou de felicidade na Bíblia foi o próprio Jesus. Quando ele fala bem-aventurado, a palavra bem-aventurado no grego significa muito feliz. Feliz é aquele que, e aí a gente vê uma série de ensinamentos de Jesus mostrando o que é felicidade. O que Jesus está dizendo é, o problema não é a felicidade em si, o problema é onde nós estamos buscando felicidade.
Às vezes a gente coloca o centro na nossa felicidade em um relacionamento, e não é, meu irmão, o relacionamento que vai fazer você se sentir feliz. Isso também é um balde furado. Não é a conta gorda, aí você fala assim, é porque você não tem, realmente não tenho, né? Mas, irmãos, não é. A gente acha que aquilo que a gente designa como felicidade, fonte de felicidade, é o que vai resolver a nossa vida de uma vez por todas, mas continua sendo um balde furado. Se a nossa plena satisfação não estiver no Senhor. E o triste é que a gente instrumentaliza Deus para isso. Às vezes a nossa relação devocional com Deus, de devoção, ela é apenas instrumentalização de Deus. Para que eu tenho Deus? Eu tenho Deus como ponte escada para que eu consiga ter o que eu quero. Porque o meu objetivo não é ter Deus, mas é ter Deus para que eu possa ter as coisas que quero e que eu suponho que vão me trazer felicidade e alegria. Irmãos, a mensagem do Evangelho é fazer com que nós, homens, abandonemos os nossos pequenos reinos para vivermos a glória do Senhor. Isso é o Evangelho, isso é o cristianismo. Nós trocamos, meus irmãos, o Criador pelas suas dádivas. E o Evangelho não manda a gente parar de buscar felicidade. O Evangelho não é um movimento onde a gente é triste, onde a gente é pesado, carregado, é onde a gente é leve, a gente é feliz, mas por conta de Cristo. O próprio apóstolo Paulo fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que a gente às vezes vive e não é alegre, não é feliz. Porque não é a alegria do Senhor. É aquilo que a gente chama de alegria e de felicidade. Aquilo não é suficientemente capaz para nos manter fortes. O próprio João Calvino dizia que a melhor felicidade é aquela que nós temos, sem saber uma razão que a proporcionou. Quando ele comenta sobre felicidade em Cristo Jesus. Então nós temos que buscar felicidade no lugar certo, em Deus. E como que a gente busca? É a vida mesmo piedosa, é a oração, é a gente realinhar e redirecionar o nosso cérebro, que a gente está acostumado a ser dopado com outro tipo de felicidade, mas aí a gente tem que canalizar de novo para fazer aí uma neuroplasticidade cerebral para buscar no Senhor. É oração, é vida em comunhão, é falar das grandezas de Deus, é se alegrar na leitura bíblica, ouvindo um louvor, fazendo uma oração, encher o nosso coração com essas coisas. A gente não encontra felicidade, alegria e satisfação no Senhor, sabe por quê? Porque a gente não vai atrás, não busca. Você sabe que você quer um chocolate porque te faz bem e te dá felicidade. Se você não tem na sua geladeira, você sai de madrugada para ir buscar no posto 24 horas. Você vai atrás. Você vai no mercado, você compra coisas que te trazem felicidade. Você compra sorvete, você compra carne, você compra pão. Você vai atrás. Irmão, se nós buscarmos o Senhor, nós acharemos Ele. Quando Deus diz, me busquem, é porque Ele fala, vem atrás que você vai receber. Eu sou fonte inesgotável. O salmista diz, provai o Senhor e vede que Ele é bom. Nós temos que buscar no lugar certo. A segunda aplicação, meus irmãos, é que o Evangelho não é a história onde Deus nos conta como nós podemos melhorar a nossa vida. O Evangelho é a história de como Deus reconcilia pecadores com Ele mesmo. E isso é maravilhoso. Vamos pensar em Paulo. Você olha Paulo pregando em Roma, ou escrevendo a carta aos romanos. Paulo, ele não está lá escrevendo uma carta em como você pode ter uma vida
alcançando tudo que você quer. Olha a carta que Paulo escreve para Roma, capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória do Senhor. Romanos capítulo 3, 10 a 12. Não há um justo sequer. Romanos 5, 10. Que nós somos inimigos de Deus. Em Romanos, Paulo ele está mostrando como a mensagem do Evangelho reconcilia eu e você, pecadores, com Deus que é justo, santo, e que se nós não formos reconciliados com Ele, nós estamos perdidos. É isso que é a mensagem do Evangelho. Esse é o Evangelho que Paulo está pregando. Ele não vai chegar lá em Roma e falar assim: olha, está tudo errado na sua vida, vem aqui, que Deus vai te dar. Você vai receber, toma posse. Onde você pisar a planta do seu pé é seu. Onde tem isso, gente? Paulo tem uma coisa muito melhor. Está falando assim: você é um pecador, miserável, desgraçado. A única coisa que você merece é um inferno. Eu e você, e a gente está tudo perdido. E ó, pior, não tem nenhuma obra que a gente pode fazer para mudar o negócio. Mas a boa mensagem é que Deus, através de Cristo, reconciliou o mundo perdido com Ele mesmo. Nós podemos ter Deus. Nós podemos ter Deus. Irmãos, todas as dádivas que nós podemos receber do Evangelho são consequências. Um casamento transformado, um homem transformado, uma mulher transformada, nossa família, emoções, prioridades, vida profissional, tudo isso é resultado, não é o centro do Evangelho. Pode se tornar um resultado maravilhoso, mas o Evangelho não existe para colocar Deus ao nosso serviço. O Evangelho existe para que, uma vez que a gente renuncia tudo quanto tem, todos os amores se tornam secundários, aí sim nós podemos nos tornar discípulos de Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Verso 33, assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo, sabe qual é a palavra grega para tudo? Tudo. O que não tem, não pode ser o meu discípulo. Não pode ser o meu discípulo. Então, meus irmãos, essa é a história do cristianismo. Não é Deus nos dando uma vida melhor, mas é Deus nos reconciliando com Ele. Lógico que isso é a melhor coisa de todas. E por fim, a terceira aplicação é que a maior recompensa do Evangelho não é aquilo que nós recebemos de Deus. Pode parecer estranho, mas a maior recompensa do Evangelho é o próprio Deus. Olha a música que nós cantamos: eu fui redimido, aleluia, fui absolvido. A culpa que era minha, Jesus levou sobre si. Nós vamos participar da ceia hoje. Não é só pão, não é só suco de uva, isso é muito mais. Ele nos une espiritualmente, algo extraordinário de que o próprio Deus é nosso. Nosso. Há uma troca de uma fé centrada na glória de Deus, dessa fé centrada na realização do indivíduo, que hoje afeta todos nós. Porque se nós temos um tipo de relacionamento com Deus onde nós achamos que Deus é obrigado a realizar tudo que eu quero e fazer com que tudo dê certo, isso vai afetar a maneira como nós oramos, a maneira como nós cultuamos a Deus, a maneira como nós discipulamos, a maneira como nós encaramos a nossa função de evangelizar, de estar em missões, a maneira como nós nos relacionamos, tudo, até a maneira como nós sofremos. Até a maneira como nós sofremos, tudo isso. Então a pergunta: vale a pena? Vale a pena ser crente? E a Bíblia vai responder que sim. Sim. Vale a pena porque nós podemos receber
aquilo que ninguém mais pode receber em Cristo, que é o próprio Deus. O próprio Deus. O nosso relacionamento com Ele. Não é porque eu e você seremos poupados do sofrimento. É lógico que a gente queria isso. Quem não queria? Todo mundo idealiza um tipo de vida. Mas isso é muito pequeno, pelo fato de nós termos o próprio Deus conosco. Nós estamos recebendo de novo aquilo que foi rompido no Jardim do Éden, que é comunhão com o nosso Deus. E às vezes é até difícil a gente olhar isso como algo maravilhoso e extraordinário, porque nossos olhos eles estão totalmente contaminados com essa cultura da felicidade a qualquer preço, e eu sou rei nesse mundo. É tão forte isso, que quando a gente lê a mensagem do Evangelho, a gente fala, tá bom. Realmente eu vou crer que isso é o mais importante mesmo. Vou fazer um esforço para acreditar que a vantagem é porque eu tenho Deus. Gente, mas isso é extraordinário. Isso é o que faz a separação de uma multidão descomprometida de verdadeiros discípulos de Jesus. Paulo vai falar lá em Filipenses que ele considerou tudo como esterco por causa de Cristo. Ele viu que para ele viver na alegria ou no sofrimento, tendo onde dormir ou não tendo onde dormir, ele podia todas as coisas naquele que fortalecia ele, porque ele tinha o próprio Deus. Não era circunstancial a vida de Paulo. O céu não é glorioso porque lá vai ter rua de ouro, rio de cristal. O céu é glorioso porque tem a própria presença de Deus. E essa é a maior dádiva que nós podemos receber. Irmãos, Jesus vale tudo. Se Ele não vale é porque ainda a gente não descobriu quem Ele é. Então, há vantagem de ser crente? Sem dúvida alguma, há. Porque o Evangelho não promete conforto, não promete nunca mais terei problemas, mas um grande tesouro é o fato de nós termos Cristo disponível para cada um de nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.